Vamos lá, vamos chegando. Está na hora. Estou vendo a Cláudia aqui, porque já chegou uma, Cláudia. Tem mais. Vamos aguardar mais um pouquinho. 2 minutos. Eu já entrei. Daqui a pouco eu vou me apresentar. Mas antes disso, vamos aguardar mais um pouquinho. Eu já entrei, Marco. Ah, Rosana já entrou. Olha que beleza. Desde o começo, você não estava vendo. Fecha depois o seu... O som. Fecha o microfone para não dar interferência. Então, tá? Porque você não estava vendo, porque eu estava... fica só com a imagem. Vamos esperar mais 1 minuto ou 2 para ver se mais alguém vai entrar. A minha imagem é só o R, tá? Estou sem imagem. É o R, sou eu. É só o R. Então, bem-vindo a todos. Isso. Veja bem, estou aqui. Um padroeiro nosso aqui. Certo? Antes de eu me apresentar, e apresentar também o canal 5D, vamos aguardar mais um pouquinho para ver se vem mais gente. Posso adiantar aqui alguma coisa enquanto espera. Entrar mais alguém. Como Jesus disse, onde tiver 1 ou 2 pessoas reunidas em meu nome, eu estarei presente. Então, não importa quantas pessoas vão estar junto assistindo essa live, assistindo essas palavras que eu vou falar, que se tiver 2, que já tem 3, eu já vi aí a Rosana, já vi a Cláudia, tá o Mário, tá o Raul, e tem vários aí chegando, entrando, que ainda não se apresentaram. Então, com certeza, como de 1 ou 2 ele estará presente, ele vai estar presente aqui nos ajudando, nos ancorando. Além dele, também tem a bênção dessa live, um ancoramento do Arcanjo Gabriel. Arcanjo Gabriel é o ser enviado pelo Criador para comandar a transição planetária. Ninguém sabe disso, né? Então, o Arcanjo Gabriel é um ser que comanda o nosso planeta nessa transição para a quinta dimensão, nessa distribuição, nessa separação do joio do trigo, tudo dentro do seu tempo, tudo dentro do momento certo, as coisas vão acontecendo. Então, eu tenho aqui, olha aqui, ó, o Arcanjo Miguel aqui, com a sua espada, certo? Na Igreja Católica, ele é ancorado como São Jorge Guerreiro, na Umbanda Branco Universal, certo? Mas, na realidade, é uma egrégora só, uma egrégora de luz do Arcanjo Miguel, comandando essa mudança da Terra para um novo patamar de energia. Todo mundo chegando, mesmo os que estão aí, já tem alguns aí. Então, vamos iniciar dizendo o seguinte, antes de eu me apresentar quem eu sou, para quem ainda não viu nenhum vídeo meu, eu abri um canal a pedido dos meus mentores, porque os meus mentores, eles falaram assim, porque eu presto serviço voluntário na espiritualidade 2 vezes por semana. Na segunda-feira, no atendimento na linha médica, ou na linha da Umbanda Branco Universal, ou no atendimento de passes energéticos, e na quarta-feira também. Como ninguém pode mais reunir hoje em dia, né, por causa da pandemia, então eu estou em casa de quarentena com os meus 70 anos e
De madrugada, um dia aí, uns 2 meses atrás, um mentor meu me acorda e fala assim: ô, cara, que é isso? Vamos trabalhar. Não é porque está de pandemia, você está de quarentena, que você vai ficar só sentado e não vai fazer nada na espiritualidade. E me orientou a fazer vídeos primeiro. Ele falou: você vai ter que fazer aí uns 10 vídeos e depois a gente volta a falar. Aí eu fiz 9 vídeos no canal YouTube. Abri um canal no YouTube chamado Canal 5D, Quinta Dimensão, e esse canal fez o primeiro vídeo, há uns 2 meses atrás, foi a apresentação do canal. O segundo vídeo foi sobre o livre-arbítrio. O terceiro vídeo foi sobre a ciência, onde falei um pouco sobre as ciências médicas. O quarto vídeo foi sobre as artes, falei um pouquinho da competição, das artes, como que elas serão na nova era. O quinto vídeo foi sobre a religião. O sexto foi sobre a alimentação, onde foi falado na parte da alimentação orgânica, da alimentação vegetariana, correto? Depois eu teve o sétimo vídeo foi uma revisão dos 6 vídeos primeiros. A partir do momento que as pessoas começaram a ter dúvida, começaram a me perguntar sobre os vídeos anteriores, e o sétimo foi uma revisão. O oitavo vídeo foi sobre a aura, sobre a energia áurica, onde eu mostrei uma fotografia de uma aura de um ser humano, de uma pessoa. O nono vídeo foi o convite para essa live. Foi feito na segunda-feira, convidando todos para essa live aí. É a primeira live que foi a orientação que eu recebi a partir do nono vídeo, como seria o 10º vídeo, é uma forma de live, para que você tenha uma interatividade entre as pessoas que podem seguir esse canal ou me conhecem e vão ouvir aqui algumas coisas sobre a política na nova era, como vai ser, e o sistema de governo também na nova era, na quinta dimensão. Não importa quantas pessoas vão ter aqui nessa live, não é o importante, é isso, para mim. Para mim, o importante é eu estar cumprindo essa missão de continuar na espiritualidade, mesmo estando aqui em quarentena, nessa pandemia que faz parte do plano de Deus para a transição planetária, essa pandemia. Se uma pessoa for atingida ou ajudar a resolver o problema dela e ela mudar de patamar energético, a consciência interior dela, para cima, para a evolução, já valeu essa live. Se vierem 10 pessoas assistindo e 10% for plantado uma semente, independente do nível da espiritualidade que esse participante possa estar, já valeu. Se vierem 100, 10%, se 10 forem atingidos, mudar, ajudar a melhorar a sua vida, está muito ótimo, está muito bom. Não tem necessidade de ter 1.000, 2.000, 10.000, 12.000 participando de uma live como essa, porque é uma live muito fechada para poucos, certo? Para pessoas que estão realmente focadas na melhoria interior, para poder pegar o passaporte para mudar para a quinta dimensão, para a nova era. Então, vou fazer uma apresentação para as pessoas que ainda não me conhecem. Meu nome é Marco Aurélio. Eu fui iniciado na espiritualidade pelo um irmão mais velho que eu tinha, que faleceu, já deu a passagem, chamado Milton de Toledo Barros, na cidade dele, em Lins, quando eu tinha 16 para 17 anos. Eu tinha sintomas muito incômodos do meu corpo físico e nenhum médico dizia o que eu tinha. Nem achava qual era a doença, qual era a patologia do que eu sentia. Aí o meu pai falou: vai lá na casa do seu irmão, porque esse meu irmão é médico, ele era psiquiatra, e além de ser psiquiatra, ele era espírita. Ele era espírita e trabalhava lá no centro espírita da cidade de Lins, ele morava em Lins. Era cirurgião da Santa Casa de Lins e era espírita também, tinha muitos atendimentos no seu escritório com a psiquiatria, mas sabia de separar quando o problema do doente, do paciente, era patológico ou era espiritual, certo?
Então, esse meu irmão me encaminhou para o espiritismo. Falou: o seu problema não é patológico, não é doença nenhuma, o seu problema é espiritual. Então, você tem que começar a se desenvolver. Como você não mora aqui em Lins e mora em São Paulo, eu te recomendo você começar a frequentar e fazer curso lá na Federação Espírita do Estado de São Paulo, que é na Rua Maria Paula, na Bela Vista. Quem mora em São Paulo, ou no Estado de São Paulo, sabe onde fica a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Então, fiquei 20 dias na casa dele, em Lins, voltando para São Paulo. Na mesma semana, eu corri lá na Federação Espírita, me apresentei, disse meus problemas, disse que fui indicado por um irmão psiquiatra, médico espírita, e comecei a fazer lá, tomar passes, e melhorando devagarzinho, fazendo curso de evangelização do Espiritismo segundo Allan Kardec, porque até então, o que eu era? Eu fui batizado quando nasci, meus pais eram católicos, fiz a primeira comunhão na Igreja Católica, fui crismado na Igreja Católica, tá certo? E a partir daí comecei a descobrir o Espiritismo. Fazendo esses cursos, eu comecei logo já a dar passe, porque eu já tinha um ancoramento, e fiz o curso de médiuns e comecei, em menos de um ano, já a dar passes lá na Federação Espírita do Estado de São Paulo, atendendo pessoas. Então, eu comecei a atender gente, a trabalhar na luz, ser um trabalhador da luz, com 17 para 18 anos. Mas, no decorrer do tempo, com 19, 20 anos, eu vi que eu não era bem aquilo que estava me satisfazendo na minha cura espiritual, na minha evolução espiritual. Então, eu encontrei com um amigo de Jaú, né? Ele falou: olha, eu estou indo num centro de Umbanda hoje, Umbanda de luz, Umbanda crística, você quer ir comigo? Eu falei: opa! Peguei carona imediatamente, porque parece que era isso que eu tinha que acontecer. E fui lá no centro, e nesse primeiro dia eu recebi um guia, e até hoje eu tenho esse guia que me acompanha, que chama Pai Jaquim de Aruanda. Comecei a desenvolver com o Pai Jaquim de Aruanda, desenvolvi as 7 linhas da Umbanda, né? E a partir das 7 linhas desenvolvidas, em 2000, eu mudei de São Paulo, fui morar em Brasília, de Brasília para Belo Horizonte. Nesse período de Brasília para Belo Horizonte, com 32 anos já, e 35 anos para Belo Horizonte, eu afastei um pouquinho dos trabalhos espirituais, porque não encontrei nada em Brasília que me satisfizesse e me fizesse eu ir para atender alguém, ajudar alguém. Porque, para mim, já não satisfazia mais eu ir na espiritualidade só para meu benefício, eu tinha que ajudar alguém. Então, quando cheguei aqui em Belo Horizonte, eu encontrei aqui alguns lugares que eu pude fazer esse tipo de trabalho, e fui trabalhando, fui prestando essa caridade, esse tempo meu, em alguns centros, até 2008, e eu encontrar a frequência de luz. Conheci Eduardo Chianca, tá certo? Tem até aqui atrás, olha, pode ver, um folder, um banner, frequência de luz, e esse Eduardo Chianca me ancorou frequência de luz. O Eduardo Chianca é ele que é o ancorador da frequência de luz no Brasil, Portugal, na Rússia e vários outros países. E ele me ajudou e fez eu avançar um pouquinho na espiritualidade. Em 2009, eu tive a oportunidade de conhecer a grande fraternidade branca universal. Aonde isso? Eu fui num centro espiritual chamado de Tenda do Amor, na Avenida Brasil, aqui em Belo Horizonte, e conheci um casal maravilhoso de portugueses chamado Dona Fernanda e seu Armando. E eles me deram a oportunidade de eu prestar um serviço comunitário, voluntário, no atendimento de pessoas que frequentavam esse centro da Grande Fraternidade Branca Universal. A Grande Fraternidade Branca é a hierarquia da espiritualidade do planeta Terra, do sistema solar. Pouca gente sabe o que significa a Grande Fraternidade Branca. Eu
dou uma recomendação nessa fase aqui da palavra, de dê um Google mais tarde, Grande Fraternidade Branca Universal, para conhecerem o que é, vale a pena, certo? Aí, hoje, com a pandemia, esse canal 5D aqui, com esses vídeos e essa live, foram cada vez mais me fazendo com que eu transformasse essa live num aprendizado, não só para quem está me ouvindo, como para mim também. Porque tem muita meditação, preparo, estudos, pesquisas, muita meditação, muita conexão com o plano superior, certo? Então, hoje, como eu disse, que o tema principal era como será o sistema de governo na nova era e como será o sistema político, eu vou entrar aqui nesse tema antes de abrir para debates, certo? Sobre os outros temas que eu falei, eu recomendo que quem não assistiu os vídeos anteriores, que vejam os vídeos anteriores, entre neles, se gostarem, dê um joinha, faça inscrição, e não sei qual vai ser o futuro desse canal. Vai depender muito de toda a conexão que eu tiver com o plano superior daqui para frente, tá certo? Então vamos ao tema de hoje. Como será o sistema de governo na nova era? O sistema de governo na nova era, para que todos tenham assim, uma ideia geral, haverá um único governo central em todo o orbe do planeta Gaia. Não sei se, para quem não sabe, na espiritualidade cósmica universal, Terra, o planeta Terra é chamado de Gaia. Okay? Esse governo central coordenará as comunidades. Essas comunidades podem ser cada país, ou pode ser, num país, os estados, os municípios e as comunidades envolvidas nessa civilização. Então, ela coordenará as comunidades civilizadas energeticamente na quinta dimensão vibracional, como se fosse um só organismo social. Será parecida com uma lei da biologia social que unirá, assim, a harmonia e harmonizará todas as partes sob o controle de um órgão central, sobre a inspiração direta de Deus. Interessante falar isso, né? Que esse governo central terá a inspiração direta de Deus. Sendo assim, ele vai ser um governo espiritualizado, certo? Fazendo uma analogia desse governo espiritualizado com o nosso corpo humano hoje, nós poderíamos dizer que, estando um ser hoje com amor incondicional já ancorado no seu coração, no seu chakra cardíaco, os nossos órgãos com as células que são saudáveis, elas são comandadas pelo cérebro. Como se as células saudáveis seriam a comunidade, seriam a civilização, comandadas por um comando central, como se fosse o cérebro de um corpo humano, nas células saudáveis hoje. Obviamente, os governos, eles não se formam sozinhos, sistemas governamentais, sem a política, sem os políticos. Então, como que serão os políticos na nova era, na quinta dimensão, daqui 100, 130, 150 anos, quando estiver totalmente implantada, conforme eu já falei em vídeos anteriores? Dentro desse sistema de governo único, espiritualizado, a ciência política deixará de ser através de partidos, passando a ser única. Hoje o Brasil está num regime republicano, presidencialista, concorda comigo? Todo mundo sabe disso. E possui 33 partidos políticos,
legalizados no Tribunal Superior Eleitoral. Então vejam só como é que é para harmonizar os interesses de 33 partidos. Sem contar que os políticos, muitos políticos que estão afiliados a esses partidos, são políticos cujo ser não é da luz. Por isso que eles defendem o poder deles, olham somente para o próprio umbigo, porque eles não são da luz. Mas, com essa transição planetária, esse sistema político, esses seres também serão exterminados do planeta Terra, serão joios transformados, transladados para outro planeta, que seria o planeta Arcólogos, que vai levar todos os seres joios do planeta Terra. Agora, esses seres aí ainda têm também uma última chance de se converter para a espiritualidade, para a luz, para o bem. Certo? Tem muitos que já estão em cima do muro e já estão pulando para o lado da luz. Muitos. Mas, infelizmente, não serão todos. E tudo isso é feito gradativamente. Na quinta dimensão, como o governo único foi formado pelo todo, pelo coletivo, desde a mais carente, mais baixa coletividade, toda essa coletividade, independente do nível social e econômico que ela possa estar, ela vai estar baseada em ideais crísticos. E será indiferente e desnecessário também o rótulo para o sistema político, de governo, de fascismo, de comunismo, de totalitarismo, de socialismo, ou até de democrático. Porque será dispensado dessa forma os sistemas ideológicos inspirados em uma matrix do passado, que perdura e veio evoluindo na terceira dimensão há vários séculos. Se vocês fizerem um retrospecto, até hoje, como são os sistemas políticos, nós estamos vivendo na mesma matrix, no mesmo controle das pessoas, no mesmo controle dos governos e aos governados. Os governantes, independente de qual seja o regime político que cada país, cada nação esteja implantado, esteja vivendo, os governantes estão sempre querendo comandar, mesmo dentro de uma democracia republicana, até dentro de um modelo de economia liberal, também existe o domínio. Por quê? Os sistemas de governos, para serem do bem, se forem do bem, os políticos, não terá coisas negativas que está tendo há vários séculos já no planeta. Quando isso fizer sentido na política, meu pessoal, o governo que estará interligado, ou seja, fazendo parte da essência desse sistema político, surgirá como um produto. Podemos falar aqui, um produto moral, intrínseco das leis da evolução. O comando eleito por uma vontade orgânica, sadia, direto pela população, ou indireto pelos políticos, ou melhor, por um conselho consultivo, nunca mais poderá governar na desonestidade, na mentira ou na corrupção administrativa, enganando os seus governados, pois não entrará campo de ação para roubar ou para conspirar. Não encontrará essa oportunidade de agir no roubo ou na conspiração. Esse conjunto diretor uno será composto no futuro de homens e de mulheres em uma espécie de conselho governamental, composto de até 12 ministros. Hoje seria chamado de aristocracia, correto? Dessa forma,
não haverá conflitos, porque não existirá interesses pessoais em jogo e nem ambição pelo poder. Será uma corte de espíritos sadios, velhos e apostólicos. Nesse contexto, todos os esforços serão direcionados a favor da coletividade. Também não existirá nem recesso parlamentar, nem recesso para o Comando Central, nem férias desse Comando Central e dos conselheiros. Da mesma forma que o cérebro humano, voltando novamente para a analogia do corpo humano, o cérebro humano hoje, ele não abdica da sua comodidade, do seu descanso, para atender um órgão lesionado? Ou ele tira férias? Ou ele atende um órgão que ficou doente? A mesma coisa vai ser na quinta dimensão. O Comando Central vai atender as comunidades, os países, que também estarão dentro da mesma linhagem energética de luz, também vai atender nas necessidades ou financeiras, ou econômicas, ou sociais, ou de alimentação, ou seja lá qual for a necessidade que essa comunidade ou esse país tiver naquela implantação da quinta dimensão. Bom, pessoal, eu acho que eu já falei bastante. É uma palavra esotérica, certo? Tudo que eu falo é esoterismo. A ciência ainda não regulamentou como sendo ciência. Da mesma forma, a religião também não aceita. Por isso que é uma espiritualidade cósmica universal. E eu vou concluir dizendo que, à medida que a alma aprende a coordenar e a comandar as forças dos seus corpos externos, o que quer dizer as forças dos corpos externos? São as energias negativas que possam estar interferindo na nossa aura, ou humano. À medida que a alma aprende a coordenar isso, ela vai trilhar no corpo interno. E o caminho da integração com a alma vai existir. O indivíduo começa a apresentar as qualidades de um verdadeiro e autêntico governante. Apenas para dar algum exemplo aqui, hoje, o planeta Terra, ele tem a ONU, Organização das Nações Unidas. É como se esse Comando Central fosse uma ONU na quinta dimensão. Coisa que hoje, na terceira dimensão, o que a ONU tenta administrar? Primeiro, precisa saber quem são os seres espirituais que estão encarnados no comando da ONU. Se forem seres da não-luz, obviamente, ela vai ser administrada para uma nova ordem mundial, para um globalismo que a espiritualidade cósmica universal não existe na quinta dimensão. Hoje, na terceira dimensão, a ONU administra sistemas de ditadura, de esquerda ou de direita, ou de centro, ou república, ou presidencialismo, ou parlamentarismo, ou um semi-parlamentarismo, ou até uma monarquia. São sistemas governamentais que a ONU hoje tem embaixo da sua hierarquia para poder tentar ajudar. Certo? Como na quinta dimensão não vai ter nada disso, todos vão estar voltados para Deus, para o Criador, então não vai existir sistema de ditadura, nem esquerda, nem direita, não vai ter apologia de conflito entre as pessoas, não vai existir isso. Todo mundo vai viver em paz com o seu governo, todo mundo vai cumprir a sua missão para que veio
encarnada naquele momento, naquela vida. Certo? Era isso que eu queria dizer. Agora vamos abrir para perguntas, quem tiver, ou sobre esse tema de política e de sistema de governo, ou sobre qualquer coisa sobre espiritualidade. Eu já estou com uma pergunta aqui, já estou vendo uma pergunta aqui. Ricardo Almeida. Ricardo Almeida é de São Paulo, bacana. Ricardo, você está perguntando qual é a diferença entre religião e espiritualidade? Ok, uma boa pergunta. Posso dizer o seguinte, que a religião, ela foi engessada pelas pessoas que comandam aquela religião. Ela é baseada em dogmas, baseada em conceitos de uma palavra, ou de uma palavra da Bíblia, ou de uma palavra do Velho Testamento, a Gênesis, dos seus 50 capítulos. Vocês já leram os 50 capítulos da Gênesis? Quem não leu, vale a pena ler, é bom conhecer. Nesse momento de espiritualização que todo mundo está procurando, é bom ler. Não é só ler a Bíblia, a Gênesis faz parte também, para conhecer isso aí, que é na época de Moisés, correto? Então, a religião, ela é muito, um pouco pragmática, voltada para o pastor, voltada para o padre, para o papa. A espiritualidade já é diferente. Mesmo os dogmas, por exemplo, o espiritismo, que não é bem uma religião, mas é um conceito de relacionamento entre o ser com o plano suprafísico, certo? É engessado também, certo? Hoje, o médium do espiritismo já está sendo colocado em upgrade para canalização. Ele já está canalizando, não somente incorporando, ele já está comunicando com os seres de outras orbes, de outras dimensões, de outros planetas ou estrelas, através de um canal, como se ele fosse um canal. A pessoa não precisa incorporar no corpo físico para passar as mensagens de luz. Mas voltando na espiritualidade e religião, a espiritualidade é diferente, ela é leve, ela não... cada pessoa que é espiritualista voa sozinho, não precisa de uma oração em grupo, de uma comunidade, de pagar um dízimo, por exemplo, para poder pagar seus pecados. É ele com contato com o Criador, com Deus, com o seu santo de devoção, que pertence à hierarquia dos iluminados. Vocês acham que só nas grandes multinacionais que tem uma hierarquia? Não. A hierarquia, Deus, o Criador, colocou uma hierarquia para ajudá-lo nas implantações da luz. Tá certo? Então, essa que é a grande diferença. Mais pergunta? Alô, deixa eu ver se tem mais pergunta. Tem uma pergunta do senhor Ricardo de Carvalho, e ele pergunta por que a nova era é chamada de Aquário? Aquário não é um signo do zodíaco? Ô, Ricardo, boa pergunta, hein? Você também é de São Paulo, né, parece? Isso, Ricardo de Carvalho eu conheço. Se é o que eu estou pensando, mora em São Paulo, né, velho? É isso. Uma boa pergunta, hein? Por que a nova era, até chamada Era de Aquários, é o seguinte, no esoterismo diz que as eras levam 2.166 anos cada era. Por quê? Porque um ciclo cósmico leva 26 mil anos. Se você dividir isso aí por 12, que são os zodíacos os zodíacos não da espiritualidade, como é que falo? Dos peixes, da era de peixes, das constelações que vibram
e traz para a gente a nossa luz, são 26 mil anos dividido por 12. Esse 12 dá 2.166 anos, mais ou menos, cada era. E cada era tem o nome do zodíaco, como se fosse um signo. Os signos foi trazido daí para a astrologia. Era a palavra signo que eu estava querendo lembrar agora há pouco atrás, que não veio na hora. Entendeu? Então, são 2.166 anos, aproximadamente, que leva cada era. E cada ciclo de 26 mil anos é o nosso sistema solar que dá a volta em torno do grande Sol central, que é o Sol das Pleiades. Veja bem que aqui atrás, ó, tem aqui frequência de luz. E a frequência de luz tem um grande Sol central ali que o nosso sistema solar gira em torno dele. Essa volta do nosso sistema solar, o nosso Sol, em volta do grande Sol central, que é Alcione das Pleiades, leva 26 mil anos. E cada 26 mil anos, cada volta dessa, todos os planetas que estão na órbita em volta desse Sol são avaliados. Não é só o planeta Terra que está dando um upgrade de terceira para quinta dimensão. Os outros planetas do sistema solar também estão mudando de dimensão. Se ele já está na quinta, ele está indo para a sexta. Os que estão na terceira estão indo para a quinta. A quarta é o astral. Certo? Então, por que chama Aquários? Porque a era passada, que foi comandada por Jesus, era a era de peixes. E antes de Jesus, que foi comandada por Moisés, 2000 anos atrás, antes de Jesus, era a era de Áries. Então, Áries, peixes, agora vem Aquários. Por isso que chama nova era de Aquários. Somente por causa disso. Tá certo? Mais alguma? A gente tem a pergunta da Júlia. Se estamos na 3D e você fala da 5D, existe a 4D? E o que é? E a transição? Ô, Júlia, boa pergunta também. Você vê que eu já falei agora há pouco atrás aí que a 4D é o astral, né? A 3D é onde nós estamos encarnados, na superfície do planeta. Na hora que a gente desencarna, faz a passagem, ou seja, é a morte física do corpo, nós vamos para a quarta dimensão, para a 4D. A 4D, ela tem dois grandes grupos energéticos, que é a 4D da luz e a 4D da não-luz. Lá são separados os seres espirituais. Todos entram num tratamento espiritual, nos hospitais etéricos, tá certo? E cada um lá presta conta do que fez na vida da matéria. Respondi? Mais alguma? A gente tem uma pergunta da Vânia. Ela pergunta: como se fará essa transição para a quinta dimensão? A transição para a quinta dimensão, ela vai fazer com você emanando o amor do seu coração. A transição, ela é lenta, ela foi decidida em 1987, pela uma reunião que a hierarquia da espiritualidade fez e resolveu fazer com que a Terra fosse passada para a quinta dimensão. Não fosse afundada, como foi nas raças anteriores de Atlanta e outras raças que nós tivemos, que com a bomba atômica faz com que muitas vezes o planeta, o Criador, afunde aquele planeta, a civilização daquele planeta e cria uma nova raça na superfície daquele planeta. Então, a quinta dimensão, ela é criada por nós que temos que criar. Tem muita gente hoje aqui na superfície da Terra que já está vivendo a quinta dimensão. Comem coisas naturais, tendem a comer coisas naturais, não fazem mal para ninguém, fazem o bem, trabalham para a luz, tá certo? Só emanam amor, não faz intriga, futrica, não faz mal para ninguém. Por quê? Não é só não fazer mal para ninguém que você está vivendo na quinta dimensão. Você tem que ter uma missão
de ajuda. O que o trabalhador da luz, que já está na quinta dimensão, tem que fazer para o próximo? Ele é já o ser mais iluminado, por isso que ele está trabalhando para a luz, ele tem que iluminar o caminho do próximo. Ele é, fazendo uma analogia, o farol de um automóvel à noite numa estrada. Se você acende o farol, você enxerga 100, 200 metros para frente dele, do carro. Então, você que é o ser de luz, que está mudando para a quinta dimensão, você vai iluminar gradativamente o caminho do próximo para ele também poder um dia estar na quinta dimensão. Então, veja bem, a quinta dimensão não é sair daqui e viver num outro planeta que está totalmente na quinta dimensão. É uma forma também. Mas a quinta dimensão está sendo implantada no planeta Terra e com as novas gerações, os espíritos que hoje conseguirem o passaporte na sua aura, ter 60% de luz na aura, para ser um trigo e ir para a quinta dimensão, provavelmente isso vai estar implantado daqui 100, 150 anos, totalmente, com esse governo que eu coloquei aí. Provavelmente essas pessoas, todas que estão hoje vivendo aqui encarnadas, já deram a passagem, não estão mais nessa vida. Porque daqui 150 anos, todos nós, até quem está nascendo agora, já morreu, correto? Só que esses espíritos são cada vez mais preparados para voltar já com a quinta dimensão. Se você está na quinta dimensão hoje aqui, vivendo o amor incondicional, no seu chakra cardíaco, você, daqui 50 ou 70, 80 anos, dependendo da sua idade que você tem hoje, assim que você der a passagem, provavelmente você vai voltar para cá, totalmente na quinta dimensão, porque você já é um espírito de luz que está saindo daqui hoje, ok? Não sei se deu para entender. Mais alguma? Perguntas? Mais alguma? Parece que tem alguém escrevendo aqui. Vamos só esperar. Tem algum escrevendo ali? Vamos ver. Estão perguntando aqui o que é um ser de luz. Então, o ser de luz, a luz, ela vem nos seres de acordo com as suas encarnações. Porque, primeiro, tem que acreditar na reencarnação. Se não acreditar na reencarnação, tudo que eu falei aqui não vai vingar. As religiões falam que o espírito é infinito, que a vida é infinita. É infinita, a vida do espírito. Mas a vida desse corpo físico aqui hoje, que tem um espírito dentro, que transformou numa alma, ela não é infinita, o corpo físico. Mas o espírito pode voltar num outro corpo, para frente, em outra vida. E um corpo, e um espírito de luz, se ele já é ascensionado, como esse gráfico aqui atrás, ó, veja bem, tem um espírito de Deus aqui, e tem vários seres como ele, aqui tem uma aura, ó, uma aura. Olha como o espírito de luz é, tá vendo aqui? Então, esse espírito de luz, quando ele já está ascensionado, ele é um avatar, ele não precisa mais ser encarnado. Ele vai vir sempre na luz, orientando as dimensões, a hierarquia dos iluminados, tá certo? E para você só se tornar um espírito de luz, você tem que, primeiro, matar o seu ego, que é a primeira morte do ser humano. Primeiro é a morte do ego. Acabar com o egoísmo, acabar com ambição, acabar com rancor, com mágoa, ou seja, você ser um cara simples. Segunda morte, você tem que matar o apego. Você tem que acabar com seus apegos. Não ser apegado mais nem nas pessoas, nem nos parentes. Gostar, amar incondicionalmente o próximo. Independente se é teu filho, teu pai, tua mãe,
seu namorado, sua esposa, sua cônjuge, tá certo? Amar incondicionalmente o próximo. O próximo por que chama o próximo? Porque é aquele que está no seu entorno. Você não consegue amar, você pode amar à distância, sim, se você meditar e transferir amor para aquela pessoa à distância, mas você ama normalmente quem está no seu entorno, família, pessoas, parentes, amigos, trabalhadores, vizinhos. Então, a partir do momento que você está amando isso e não tem mais apego a eles, e não tem mais apego a nada material, a nenhum patrimônio, a um bem, ao dinheiro, porque você já viu um passarinho morrer de fome? Deus dá para todo mundo aquilo que cada um merece, que cada um ele provê para sobreviver. Nenhum passarinho morre de fome. Ele trabalha para comer. Só isso, ele voa de árvore em árvore, de chão em chão para comer. Então, depois que você viveu, o ego expulsou o ego de você, da sua consciência, e só está pensando com o coração, com amor. Não tem mais apego nenhum a nada. A terceira morte é a morte do corpo físico. Você vai morrer, vai passar para a quarta dimensão como um espírito mais iluminado. Tá certo? Respondi ou confundiu mais ainda? Ó, eu vou sugerir aqui, enquanto vê se tem algumas outras perguntas, alguns temas para vocês darem Google. Um é a Grande Fraternidade Branca, que eu já falei. Outro é anote aí, os 7 raios cósmicos. 7 raios cósmicos. Todo mundo deve saber que a luz solar, que é o branco, ela vem em 7 cores na terceira dimensão. E a junção das cores dão a luz branca. E você vê as cores no arco-íris, tá certo? Onde os elementos da natureza formam com a água, com a terra, com o ar, as cores do arco-íris, que são as 7 cores do raio cósmico. Então, 7 cores. E a outra, o outro Google que eu recomendo que vocês deem é os 7 chakras básicos. Quem não conhece os 7 chakras básicos, que é o sistema energético que comanda o corpo físico, juntamente com a comida, o alimento, a água e o ar. Mais uma pergunta? Tem uma pergunta aqui da Rosana. Rosana fazendo uma pergunta. Isso. Existe um gap muito grande entre a terceira dimensão e o mundo maravilhoso da quinta dimensão. O que nós precisamos aprender para conseguirmos nos credenciar para termos oportunidade de vivermos na quinta dimensão? A Rosana está perguntando o que nós temos que aprender para credenciar, ou seja, pegar o passaporte para a quinta dimensão. Nós temos só que aprender o que esse cara aqui, falou há 2050 anos atrás, 2053 anos atrás, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Porque esse cara aqui, Jesua, que é o nome dele, na época que ele viveu, chamava Jesua, mas o nome cósmico dele, universal, é Sananda, tá certo? Ele, com 30 anos, ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão e foi transmutado para a energia crística. Com 30 anos, a energia de Cristo. O que é Cristo? Cristo quer dizer crístico. Crístico é do criação, de criador. Então, a energia do criador entrou nele aos 30 anos, ficou 3 anos, e nesse período de 3 anos ele deixou tudo o que nós temos hoje nos evangelhos, os seus apóstolos, os seus evangelistas. Inclusive, tem evangelistas que nunca conheceram ele em vida, como Lucas, por exemplo, um médico, como também Marcos, e deixou escrito muita coisa. Como será que ele conseguiu escrever se ele não conheceu Jesus em vida, né? Bom, então, para a gente conseguir o passaporte, a credencial, é o amor incondicional que ele deixou. O que esse cara veio fazer aqui e dirigiu a Era de Peixes, 2000 anos? Ele veio
dizer que nós temos que amar um ao outro, porque até então, naquela época, os hebreus, os judeus e as comunidades não se amavam, tá certo? Os romanos, ok? Não sei se eu respondi, mas aqui está a solução, tá? Mais alguma? Respondeu, Rosana? Se não tiver, questione aí. Cláudio está perguntando se todos nós podemos ser seres de luz, ou somente os escolhidos. Então, a Cláudia está perguntando se todos podem ser seres de luz ou somente os escolhidos. Realmente, isso aí foi falado. Muitos serão chamados, então todos nós estamos sendo chamados para ser seres de luz, todos nós. E poucos serão os escolhidos. Só serão escolhidos aqueles que atender o caminho de volta ao Pai. E não viver o caminho somente dos prazeres da vida material. Muito simples. Então, todos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Então, vamos ser um dos escolhidos? Vamos voltar de caminho do Criador? Independente de religião? É só conectar com Ele e pedir para Ele, conversar com Ele. Tá certo? Mais alguma? Maria Fernanda. Maria Fernanda. Ela colocou, né, uma questão aqui. Algum exercício prático e diário para nós tornarmos pessoas melhores? Olha, exercício, obviamente que não é exercício físico, né, que você está falando, né? Porque o exercício físico faz com que a gente tenha um corpo físico melhor, não é isso? Isso faz parte também da terceira dimensão, todo mundo se exercitar para ter uma saúde boa, não é isso? Agora, pelo que você está perguntando, algum exercício prático na espiritualidade, né? Dentro daquilo que você já tem hoje de conexão com um plano superior, ou através de uma religião, ou através de você com o seu Deus interior, você tem que meditar. É meditação, 5, 10, até uns 15 minutos por dia. E não é tão difícil meditar. Você tem muitos lugares que você fica sozinha e fica meditando, né? No ponto de um ônibus, na espera de um dentista, na sala de espera, né? Em vez de ficar passando mensagem no WhatsApp, medite. Então, a meditação é o melhor exercício para transformar o seu ser num ser que tenha condições de comunicar com um plano superior. Mais alguma? Não sei se eu já atendi as suas expectativas, ô Nanda. Posso chamar de Nanda? Fernanda? Nanda? Certo? Maria Fernanda, obrigada pela resposta. Estou vendo aqui. Bacana, viu, Nanda? Ó, já sei quem é você, Nanda. BTB. Ó, família, hein? Me prestigiando aqui. Bacana. Né? E a tia Lígia também está aí? Hein? Renata está perguntando aqui. Subiu no chat aqui. Deixa eu ver. Cadê? Somente serão escolhidos ou poderão ser seres de luz os que acreditam em reencarnação? Não. Você pode ser escolhido sem acreditar em reencarnação. O importante é a conexão sua com o divino. Isso que é o mais importante. E o amor incondicional que você emana para o próximo. Tá certo? Na 3D, como eu falei no vídeo 2, nós estamos vivendo em cima do livre-arbítrio. É uma lei divina. Na 5D não vai ter o livre-arbítrio. Já foi falado no vídeo 2, correto? Então, como você tem o livre-arbítrio aqui na 3D, você pode ser um ser de luz, se espiritualizar, ser uma escolhida e não acreditar, ter o livre-arbítrio de não acreditar aqui na 3D, não acreditar na reencarnação. Agora, a reencarnação, já que muita gente pode não acreditar, então eu vou fazer uma pergunta. Não seria um pouco injusto Deus colocar uma vida só para o espírito
e por um vivendo, nascendo debaixo de um viaduto, no centro de São Paulo ou de Belo Horizonte, certo? Numa casinha de uma favela que os pais montou ali com caixa de lixo, com caixote de Ceasa, montou ali uma casa e nasceu ali um ser ali. E outro, um outro ser teve oportunidade de estudar em maiores escolas e universidades, filho de um banqueiro ou filho de um grande empresário. Por quê? Não seria injusto? Então, esse ser, aí veio a lei da reencarnação, lei do livre-arbítrio e lei da reencarnação, e a lei do amor, são as três principais leis crísticas. Aí veio a lei da reencarnação dizendo que esse cara que nasceu lá, vai ser lá debaixo da ponte, vai ser avaliado quando ele der a passagem para uma outra vida. E o filho do banqueiro também vai ser avaliado. Agora, provavelmente, um vai ter muito mais chance do outro de poder viver com as condições que nasceu, tá certo? Aí, numa outra vida, esse que foi filho de banqueiro pode nascer numa comunidade classe C ou D, e vice-versa. Esse que nasceu debaixo do viaduto, ele pode ser filho de um grande empresário, um grande industrial, para ver o que ele vai fazer com o dinheiro. Numa vida que ele tem dinheiro, será que ele vai ser melhor do que a vida que ele teve quando ele nasceu debaixo da ponte? E vice-versa, a recíproca é verdadeira. Então, está aí uma forma de a gente pensar para ver se muda esse paradigma de que a reencarnação não existe. Tá certo? Próxima. A Cláudia perguntando se existe algum ser da quinta dimensão e se você poderia exemplificar. Um ser da quinta dimensão que a gente poderia exemplificar, se esse ser está encarnado hoje aqui e é de conhecimento nosso, é muito difícil dizer. Por exemplo, a Cláudia é daqui de Belo Horizonte, é isso? É? A Cláudia conhece o padre Alexandre, da igreja do Belvedere, da igreja lá da Seis Pistas? Então, eu poderia dizer que esse cara é um cara da quinta dimensão. Apesar que eu não conheço ele fora das pregações dele, fora do convívio que eu já tive com ele. Certo? Mas poderia dizer. Não poderia dizer se o Papa, o atual Papa hoje, o argentino, já é da quinta dimensão. Não é porque ele é Papa, ele é da quinta dimensão. Eu não sei o que ele pensa. Viu, Cláudia? Se você quiser ativar o microfone, aí dá um clique na tela e pode fazer a pergunta e ative o microfone. Tá? Quem quiser pode fazer isso? Quem quiser fazer a pergunta online, ao vivo, tá bom? Não só pelo chat. Tá bom? Deu para entender a quinta dimensão? Se tem algum ser aqui na quinta dimensão? Eu sei que tem muitos chamados, né? Eu mesmo acho que eu sou um chamado, né? Não sei se eu já estou também na quinta. Agora, eu estou cumprindo minha missão, né? O importante é a gente descobrir qual é a missão crística que nós temos nesta vida. Qual que é a nossa missão? E encaminhar esta missão para o bem, para a luz. Certo? E cumpri-la. Né? Tem mais pergunta? A Júlia tem mais uma pergunta. Quem? A Júlia. O que significa esta pandemia? Seria uma oportunidade para sermos melhores? Seria um aviso, uma mensagem? Olha, Júlia, a Júlia está perguntando o que significa essa pandemia. Seria um aviso para sermos melhores, uma mensagem para uma evolução. Com certeza, essa pandemia ela faz parte do plano divino para a transição planetária. É um susto que eu acredito que a hierarquia da espiritualidade dos seres iluminados estão dando no planeta Terra, nos seres vivos hoje do planeta Terra, porque acontece tanta coisa que ninguém está nem aí, todo mundo só pensa no seu umbigo, a maioria, não estou dizendo que é todos,
mas grande parte. Então, estão dando um susto aí, tá certo? Para ver se nós nos unimos a nível planetário, você vai ver que o planeta todo está conectado com o Criador hoje, por causa disso, né? Todos estão com medo, com receio, tá? Mas eu falo, não adianta ter medo, porque todo mundo vem aqui e a única coisa certa aqui, no futuro, é a morte. Não existe nada mais exato. Tudo no futuro certo é a morte. Como nós vamos passar para o outro lado, então não adianta ter medo, de algum dia nós vamos, ou agora com a pandemia, ou depois, ou com corona, ou com outra mal-estar qualquer, com outra doença. Quando chegou o momento de prestarmos conta dos nossos atos aqui nessa vida, nós vamos ser chamados. Então, pensando nisso, não tenho medo da Covid, não tenho medo da pandemia. É lógico que tem que manter todas as precauções que a ciência manda. Eu mesmo aqui, ó, tenho a minha máscara, tá certo? Não vou também desafiar, abusar. Tem que comandar aí os preceitos básicos da saúde, não é verdade? Respondi? Bom, Mais alguma? Marco Aurélio, temos aqui a Carmelita. Ela está perguntando para você poder falar sobre chips e implantes. Olha, chips e implante são coisas que são feitas aqui, porque quando ela entra em chips e implante, essa pergunta da Carmelita, são coisas de seres extraterrestres. Como existe o bem e o mal aqui, também existe planetas super evoluídos em termos de tecnologia, que têm seres que são do mal, que foram anjos caídos que montaram aquela dimensão lá. Mas tem uma grande tecnologia e já chegam até nós. E eles fazem algumas abduções. Nessas abduções, eles colocam um chip na pele da gente ou na aura, quando você está dormindo, tá certo? Para fazer um controle das pessoas. E isso é tirado nas terapias holísticas. Qualquer terapia holística, ou frequência de luz, ou qualquer outra terapia holística, que tem muitas terapias holísticas, sendo ancoradas no planeta Terra nesse momento para ajudar no processo de transição, eles são retirados na aura espiritual, quando é no corpo suprafísico. Existe também aí o movimento aí da CAB negativa, que está tentando colocar implantes a nível de chips, a nível de tatuagem nas pessoas para manter controle do ser vivo, tá? Fazendo parte de uma nova ordem mundial dos globalistas que querem um controle da Terra. Mas são seres que comandam isso para o lado da energia negativa, tá certo? Eles não vão conseguir, porque as agendas deles já estão sendo passadas para trás, ok? Que mais? A Vânia aqui, me fale sobre os avistamentos de naves que estão acontecendo. Então, gente, a Vânia está perguntando sobre avistamentos de naves que estão acontecendo. As naves, não é de hoje que elas vêm aqui, não é de hoje que existe vida em outro planeta, ou em outra estrela, uma outra ordem, não é de hoje. Desde a época lá, já da Mesopotâmia antiga, na época de Jesus, também tinha naves que apareciam lá de vez em quando, tá certo? E todo mundo achava que era cometa, que era alguma coisa assim. Ou era a egrégora do Arcanjo Miguel, né? O Arcanjo Miguel que está ancorando essa live aqui, ele e Jesus, certo? Graças a Deus, nós vamos fazer, no final, um agradecimento a ele e ao Mestre Jesus. Então, veja bem, essas naves, cada vez mais, elas vão ser vistas até o ponto que os governos, principalmente o governo norte-americano, que tem a NASA, que é o maior instituto científico de pesquisas aeroespaciais, vai divulgar, vai vir ao público nas mídias cuja mídia está totalmente controlada pela energia negativa, certo? Então, vão ser colocados isso ou na rede social, na internet, ou até eles aparecerem de fato. Eles já estão aí,
eles já fizeram contatos com alguns governantes, tá certo? E está chegando a hora da gente ver. Por que eles não aparecem em massa, vêm aqui, vêm acolá, uma hora para cá, outra hora para lá? Porque a população ainda tem um pouco de medo, um pouco de receio. Por quê? Porque a Cabe Trevosa ainda fala que eles são do mal. Muitos filmes ainda de Hollywood, que está também comandado por uma energia negativa, falam que eles são do mal, certo? Então, eles vão vir no momento certo. Todos nós vamos vê-los, vamos conhecê-los, tá certo? Está chegando a hora. Não posso falar em quando, em tempo, porque o tempo, para nós, o tempo só existe aqui na Terra, do calendário gregoriano, que de 24 horas está tendo 16 horas cósmicas. Por isso que nós não temos tempo para nada hoje. Vamos lá. A Helenita. Helenita. Voltou fazendo uma pergunta. Ela tá Bom, Helenita. Se existem várias formas de se buscar a espiritualidade. E essas independem de religiões. Então, na sua opinião, qual é o papel das religiões neste contexto? Então, o papel das religiões é continuar da forma que eles estão, mas sem a comercialização que muitas têm. Sem a comercialização, certo? Sem uma obrigação de ir lá, porque senão os pecados não são sanados do ser humano. O pecado não é sanado, é não fazendo mal. E se você fez e pediu perdão em ligação direta com o Criador, e mudou a sua consciência, e mudou o seu coração para o amor, você não precisa ir numa religião, certo? A espiritualidade, ela te liberta. Ela te liberta. Da mesma forma que um governo central espiritualizado vai libertar todos os seres que são governados. Próxima, respondi, Lenita, ou não? Se não, entra aí. A Carmelita. Oi, Carmelita, de novo? Está perguntando aqui. Haverá realmente a queda das famílias que dominam a humanidade? Olha, a queda das famílias que dominam... Você vê que nós estamos entrando aqui por alguns viés aqui, um pouquinho fora da espiritualidade, mas está dentro do que está acontecendo com o planeta. Existem várias famílias que detêm aí, talvez aí 90% da renda da família, das famílias do planeta. Estão com eles. Eu não digo 90%, mas uma grande parte está concentrada nas grandes famílias. Tá certo? Não vou citar o nome delas aqui, é só dar um Google que vocês... Porque senão, muitas vezes, pode ser censurado o YouTube depois que isso aqui vai entrar no YouTube. Então, é só dar um Google que vocês vão saber quem são as grandes famílias. Essas grandes famílias, elas são famílias dominadoras do poder. Elas vão ser exterminadas, já estão. Alguns já estão, se não presos, mas em vias de ser exterminados. Ser exterminado não quer dizer que vai ser fuzilado. Ele pode dar passagem, né? Dar passagem. E os seus herdeiros, as novas gerações dessas famílias, já vão vir com pessoas já mais da luz, né? Já voltada para a nova era. Veja bem hoje, por exemplo, na política, aqui no Brasil. Não entrou aí uns senadores novos? Por exemplo, aquele senador lá do Rio Grande do Sul, aquele moleque lá que ele era lá o deputado estadual. Pô, é um cara da luz, do bem. Imagine se todos os 81 senadores forem como eles, o dia que forem como eles. Tá certo? Não precisa dizer mais nada, né? O que pode acontecer para o bem, para a luz, não é verdade? Mesma coisa na Câmara. Outra senadora também é a Leila, aquela do vôlei. Ela também é uma senadora nova da luz, né? E alguns deputados também, né? Agora, imagine todos os deputados da luz, certo? Imagine não ter mais
a centralização da renda começar a entrar na mão dos seus herdeiros da luz, e eles começarem a distribuir essa renda. Por que eles vão precisar desse dinheiro todo? Pega um presidente de uma Ambev, para quê? O que ele vai fazer com tanto dinheiro assim? Para quê? Por que ele não distribui isso aí? Não é verdade? É isso que vai acontecer quando a quinta dimensão estiver totalmente plantada. O dinheiro vai ser distribuído, ele vai ser harmônico, homogêneo. E está para acontecer aí um reset financeiro, hein? Vocês ficam prontos aí, né? Não sei quando, mas está para acontecer também, certo? Esse sistema financeiro que engloba hoje o planeta, ele é um sistema muito dominador, né? Muito voltada só para quem tem dinheiro, não é verdade? Imagine um reset financeiro, tudo cair, tudo mudar tudo. Hã? Vai ser bom, hein? Eu acho que quem viver verá. Eu acho que eu ainda vou ver. Mais alguma pergunta? Eu quero uma opinião minha. Hã? Tem mais de um ano que o Atinho, o pessoal está ouvindo o que você está falando? Tirou todo o dinheiro. É Rothschild. É. Eu não quis falar. Quem está falando é um participante. É. Todo o dinheiro do Banco Mundial. É. E, como ele é o dono do Banco Mundial, o Banco Mundial, para quem não sabe, são os bancos do Brasil, o banco de cada país. É. Ele vendeu isso, seria uma operação para ser vendida em 2 anos. Ele fez um dia da noite e escondeu esse dinheiro. Aí chegou março agora, um ano depois, aconteceu a pandemia. Quer dizer, ele já sabia que isso ia acontecer. Está começando a transparecer que o dinheiro vai perder o valor de alguma maneira. Então, vai ser aplicado em alguma outra coisa que vai ser utilizada ou em bem comum, mas vai. Isso. Mas já está acontecendo aí uma grande tempestade que vai estar de olho nisso aí, isso aí vai ser bom. É só a gente aguardar que a luz vai vencer. A luz ganhou, venceu. Isso aí vai acabar com tudo, certo? Todos nós vamos ainda viver bem, ainda nessa transição da terceira para a quinta dimensão. Olha, encerrou as perguntas, eu acredito que o objetivo foi bom. Vamos fazer aqui uma meditação rápida. Todo mundo coloque a mão em cima da perna, tá? E antes de iniciar aqui um agradecimento ao Arcanjo Miguel, ao Mestre Jesus, eu quero agradecer também ao meu genro Mário, que ajudou muito na realização desta live, na parte toda de configuração aqui dos computadores. E o meu companheiro Raul, que me coloca os vídeos também no YouTube, né? Agradeço a voluntariedade dele de estar me ajudando aqui na conexão com a internet, com a conexão com os computadores, com o Facebook, certo? Obrigado, Raul. Tá? E quero dizer que não existe melhor forma de viver. A melhor forma de viver hoje que é não ter preocupação com o futuro. Preocupação com o futuro gera estresse, gera ansiedade, gera falta de dormir bem, de sono, certo? Se ocupem de algo bom, se ocupem o tempo, ocupem com ações positivas, ocupem a mente. Quanto mais você ocupar a mente, ocupar seu tempo, você não vai estar pensando no futuro, não vai ter medo. Nós vivemos hoje, não amanhã. Estamos em uma grande viagem. Nós estamos numa grande viagem. E essa viagem vai acabar um dia quando nós passarmos para uma vida melhor. Todo mundo com a mão nos joelhos, e vamos agradecer ao Arcanjo Miguel, que com sua falange, sua grande espada e sua luz azul, do primeiro raio cósmico, com Xoan Elmória, e o Mestre Jesus aqui presente também, que é onde tem mais que 2 de meu nome, eu estarei presente. Vamos agradecer a grande harmonia que foi colocada aqui, foi nessa live, essa primeira live, e vamos desejar
uma saúde para todos os participantes, a família de todos os participantes, que Deus proteja, tanto o Arcanjo Miguel e Jesus ancore os participantes, as famílias, ancore em nossa cidade, Belo Horizonte, São Paulo, Brasília, Lisboa, seja onde nós estejamos, que ancore a nossa cidade, dê a proteção contra essa pandemia, que ancore nosso Estado, que dê a luz para os nossos governantes dos estados que nós moramos, e, por fim, ancore o nosso Brasil, que os governantes estão ainda muito em conflito, muito querendo se posicionar no poder, mas logo, logo nós vamos ter dias melhores para nós também a nível do Brasil, tá certo? Que ancore toda a luz do planeta Terra, o planeta Gaia, esse planeta maravilhoso, que está sendo muito machucado na sua parte dos mares, das florestas, dos rios, dos peixes, dos animais. Vamos pedir que todos eles... Vocês perceberam que os passarinhos e os animais estão mais leves, mais aconchegantes para o ser humano? Muitas lives aí a respeito disso, né? Então, todos eles já estão sendo harmonizados, porque a transição planetária é para todos os reinos, não é só para o reino animal, homem, animal racional, que é o ser humano. É também para o animal, o reino animal irracional, é para o reino vegetal e o reino mineral também. Todo ele vai ser transmutado dessas energias negativas que estão sendo atacadas nesses reinos e vão passar para uma quinta dimensão desses reinos. Certo? É o planeta todo. O planeta vai ser bonito, maravilhoso. Certo? Então, sendo assim, eu quero agradecer a todos vocês e desejar um bom domingo amanhã, boa vida, que todos tenham um final feliz de fim de semana. E posso dizer que de Belo Horizonte, Marco Aurélio de Barros. Fui!